Toda mulher tem uma fantasia que nunca vai admitir, nem para você, nem para ninguém. E é essa fantasia que faz ela desejar certos homens e ignorar outros, sem nem entender o porquê. A maioria dos caras passa a vida sem descobrir isso, mas quem entende ganha um poder silencioso sobre o desejo feminino. Fica até o final e eu vou te revelar a fantasia secreta que toda mulher tem, mas jamais vai confessar. A maioria dos homens ainda acredita que as mulheres se apaixonam por aquilo que elas dizem querer, que basta ser educado, gentil e previsível para conquistar respeito e desejo. Mas o instinto feminino não opera na superfície. O que realmente move o desejo de uma mulher é algo silencioso, quase primitivo, e ao mesmo tempo profundamente psicológico. Por trás de todo o discurso moderno, existe uma fantasia que ela raramente admite: o homem que domina sem ser dominador. Esse homem não precisa elevar o tom nem provar nada. Ele impõe presença não com força, mas com energia. Quando entra em um ambiente, ele não disputa espaço, o espaço se adapta a ele. É o tipo de homem que fala pouco, mas carrega intensidade no olhar, segurança nos gestos e uma calma que desarma. Segundo Carl Jung, esse é o arquétipo do macho integrado, aquele que combina força e consciência, poder e controle. Ele não é o homem bruto que tenta dominar, nem o submisso que busca a aprovação. Ele domina a si mesmo. E é exatamente isso que o torna magnético. A mulher não é atraída pelo homem que quer controlá-la, mas por aquele que demonstra ter controle, especialmente sobre si. O cérebro feminino interpreta o domínio emocional como um sinal de valor, de estabilidade e de poder real. É biológico. A mulher pode até admirar o homem que a idolatra, mas ela só deseja aquele que mantém a própria essência, mesmo diante dela. Esse tipo de presença mexe com algo antigo dentro do instinto feminino. A sensação de estar diante de alguém que poderia conduzi-la, mas escolhe fazê-lo com respeito e calma. O domínio aqui é psicológico. É a arte de manter-se centrado quando tudo ao redor tenta tirar você do eixo. O homem que domina sem ser dominador não reage ao impulso. Ele observa, analisa e age no momento certo. Sua frieza não é desinteresse, é estratégia. Sua calma não é fraqueza, é domínio. E esse controle é interpretado como poder, porque revela que ele não é guiado pelo desejo, mas o guia. E quanto mais uma mulher percebe isso, mais ela sente a tensão que desperta o próprio desejo. Essa presença firme e silenciosa desperta algo que nem ela entende completamente: a vontade de se entregar. Quando ela sente que está diante de um homem que poderia conduzi-la, não pela força, mas pela estabilidade, algo dentro dela relaxa. É uma rendição emocional que poucas mulheres admitem, mas todas reconhecem quando acontece. E é exatamente aqui que nasce o elo entre poder e desejo, o prazer de ceder o controle, não por fraqueza, mas por sentir que ele é digno dessa entrega. E é justamente aqui que entra o próximo ponto. Porque para que essa rendição aconteça, é preciso entender como o prazer feminino se manifesta quando ela finalmente sente que pode baixar a guarda. E é isso que vamos explorar agora. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Quando uma mulher sente que pode baixar a guarda diante de um homem, algo profundo acontece dentro dela. É como se o corpo e a mente entrassem em sintonia com algo que ela nem consegue explicar. Essa é a chamada rendição psicológica, um estado em que ela deixa de tentar controlar tudo, porque sente que está em boas mãos. É o momento em que ela deixa de pensar e passa a sentir. E esse tipo de entrega, por mais que seja negado nos discursos modernos, é uma das maiores fontes de prazer para o feminino. A psicoterapeuta Esther Perel
explica que o verdadeiro desejo nasce quando há contraste entre poder e vulnerabilidade, entre segurança e perigo emocional. A mulher se sente mais viva quando sente que está diante de um homem que a desafia de forma sutil, que faz o coração acelerar sem precisar levantar a voz. É a tensão entre se proteger e se permitir. E o que muitos homens não percebem é que, para ela, essa entrega emocional é uma das experiências mais excitantes que existem. Não porque ela quer ser dominada, mas porque finalmente encontra alguém capaz de conduzi-la sem tirar sua liberdade. Mas essa rendição não acontece com qualquer homem. Ela só surge quando ele demonstra ter uma força emocional que supera a dela. Quando ele é capaz de manter o controle, mesmo quando ela testa, provoca ou tenta desequilibrar o jogo. E ela vai testar, sempre. É instintivo. A mulher precisa sentir que o homem é capaz de permanecer estável, mesmo sob pressão. Porque é exatamente essa estabilidade que desperta a confiança e logo depois o desejo. Quando ele não se perde nas emoções dela, quando não reage ao caos, ela sente que pode relaxar. E relaxar para uma mulher é o primeiro passo para se entregar. O prazer feminino na rendição psicológica não é sobre submissão física, é sobre descanso emocional. É a sensação de finalmente poder ser mulher sem precisar se proteger o tempo todo. Quando ela percebe que o homem à frente dela tem o controle da própria energia, ela se solta. O olhar dela muda, o tom de voz suaviza, o corpo responde. E o mais interessante é que tudo isso acontece sem palavras. É o corpo reconhecendo a presença de uma energia masculina madura, algo raro, algo que ela não encontra facilmente no mundo atual. E é justamente aqui que os homens gentis demais perdem o jogo. Porque ao tentar ser agradáveis o tempo todo, eles tiram da mulher o espaço da tensão e do contraste que alimentam o desejo. E é sobre isso que precisamos falar agora. Porque o homem que tenta ser perfeito no fundo acaba se tornando invisível para o instinto feminino. O homem gentil demais acredita que está jogando o jogo certo. Acha que ser compreensivo, sempre disponível e incapaz de gerar desconforto vai fazer uma mulher enxergar o seu valor. Mas o que ele não percebe é que o desejo feminino não nasce no conforto, e sim na tensão. A atração precisa de contraste, e o homem que tenta eliminar qualquer tipo de fricção acaba matando o mistério. Quando tudo nele é previsível, ela perde o interesse. O que sobra é amizade, gratidão, mas nunca desejo. A psicologia chama isso de o paradoxo do nice guy, conceito popularizado por Robert Glover, autor de No More Mr. Nice Guy. Ele explica que o homem bonzinho acredita inconscientemente que ser excessivamente agradável o tornará merecedor de amor. Mas o resultado é o oposto. Ele se torna emocionalmente neutro. A mulher o respeita como pessoa, mas não o enxerga como homem, porque no fundo ela sente que ele está tentando comprar afeto com aprovação. E nada é menos atraente para o instinto feminino do que um homem que precisa ser aceito para se sentir inteiro. O desejo feminino não se ativa diante de um homem que se dobra ao menor sinal de rejeição. Quando ela percebe que ele vive em função do que ela pensa, sente ou aprova, perde o instinto de admiração. E sem admiração, não há atração. A mulher precisa sentir que está diante de alguém com autonomia emocional. Alguém que não se deixa moldar pelo humor dela. Quando o homem tenta agradar demais, o que ele realmente comunica é insegurança. Ele está dizendo: eu preciso que você goste de mim para eu me sentir valioso. E o inconsciente dela entende isso imediatamente. O problema é que o homem gentil demais acha que está sendo amoroso, mas na verdade está tentando evitar o desconforto. Ele não quer confrontar, não quer impor limites, não quer parecer rude. E é justamente essa falta de limites que o torna emocionalmente invisível. A mulher pode até gostar dele, mas o desejo exige algo mais selvagem, algo que ela não controla totalmente. E um homem que está sempre disponível, que diz sim para tudo e nunca impõe uma linha, se torna emocionalmente previsível. E o previsível mata o desejo.
A atração nasce quando ela sente que precisa conquistar a atenção dele, não quando ela tem certeza de que já o possui. É o que desperta a energia feminina, a curiosidade, a dúvida, o jogo mental inconsciente. O homem que se entrega sem ser desafiado tira dela essa experiência. E sem essa experiência, o cérebro dela entende. Não há tensão, não há emoção. É por isso que tantos homens bons são trocados por caras que, aparentemente, não têm nada de especial, mas que, de alguma forma, fazem ela sentir algo. E é exatamente esse tipo de homem, o que ela não consegue controlar, que acende o desejo mais profundo. Porque no momento em que ela percebe que ele é livre, que ele é guiado por princípios e não por carência, nasce dentro dela um instinto que ela não controla, o de querer ser escolhida por ele. E é isso que veremos agora. O poder invisível do homem que, justamente por não ser controlável, se torna impossível de esquecer. Existe um tipo de homem que desperta algo nas mulheres que nem elas mesmas conseguem explicar. Ele não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais falante, mas há algo na maneira como ele se comporta que faz com que ela se sinta intrigada, atraída e, ao mesmo tempo, um pouco desconfortável. É o homem que ela não consegue controlar, e é justamente por isso que ela o deseja. O mistério não está no que ele faz, mas no que ela não consegue prever. Ele é o homem que não cabe nos padrões emocionais dela, e isso o torna fascinante. O instinto feminino é profundamente curioso e movido por desafio. Quando uma mulher percebe que um homem não reage como a maioria, o cérebro dela entra em alerta. Ela quer entender o que há por trás dessa calma, dessa frieza calculada, desse olhar que parece ver além do óbvio. É quase biológico. O desejo cresce quando há mistério, quando há incerteza. Sigmund Freud já dizia que o desejo humano se alimenta daquilo que é parcialmente inacessível. E com as mulheres, essa lei é ainda mais evidente. O que ela não entende, ela sente. E o que ela sente, ela persegue. O homem que ela não consegue controlar é aquele que não se perde tentando agradar. Ele não busca aprovação, não muda o tom para ser aceito e, principalmente, não entrega o próprio centro emocional em troca de afeto. Ele se mantém inteiro. Ele pode demonstrar interesse, mas nunca dependência. Pode se aproximar, mas não se dissolve. E é exatamente isso que mexe com ela. Porque, no fundo, a mulher sente que esse tipo de homem poderia tê-la, mas escolhe não correr atrás. Essa escolha silenciosa tem um poder devastador. O que torna esse homem irresistível é a sensação constante de dúvida que ele gera nela. Ele não é frio, mas é indecifrável. Ele mostra que tem emoção, mas nunca perde o controle. Ele fala pouco, mas cada palavra tem peso. Ele não tenta conquistar. Ele permite que o interesse aconteça. E quando a mulher sente que está perdendo o controle emocional, é quando o desejo atinge o auge. É o paradoxo do feminino. Ela quer se sentir livre, mas é quando encontra um homem que não depende dela que realmente sente vontade de se entregar. Esse tipo de homem ativa o instinto de conquista da mulher. Ela quer descobrir o que o move, quer entender o que o atrai, quer encontrar brechas. E é aí que o jogo muda, porque agora é ela quem se esforça. Ela começa a medir as palavras, pensar nas respostas, buscar a aprovação dele. E sem perceber está envolvida. Enquanto a maioria dos homens busca ser escolhida, o homem que não se deixa controlar cria um campo de energia em que é ela quem luta para ser notada. Ele inverte o eixo do poder sem precisar jogar sujo. Ele apenas é coerente, calmo e seletivo. E é aqui que entramos em um ponto crucial. O que realmente separa esse homem dos outros não é o ego, nem o orgulho, mas a soberania emocional. Porque o homem que domina o próprio mundo interno se torna automaticamente o centro de gravidade do universo dela. E é justamente isso que veremos agora, o poder invisível da masculinidade emocionalmente soberana. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: fantasia secreta. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão.
O homem que realmente desperta o respeito e o desejo de uma mulher não é o mais forte fisicamente, nem o mais inteligente, nem o mais carismático. É o que domina o próprio mundo interno. A verdadeira força masculina começa quando o homem deixa de ser escravo das próprias emoções. Quando ele não reage por impulso, não se descontrola diante de uma provocação e não muda o comportamento para ser aceito. Essa é a masculinidade emocionalmente soberana, o estado em que o homem governa a si mesmo, e por isso, tudo ao redor dele se reorganiza naturalmente. A mulher sente isso de imediato. O corpo dela reconhece o homem emocionalmente soberano antes mesmo que a mente racional entenda o porquê. Ele carrega uma energia diferente, sólida, calma, magnética. Enquanto os outros tentam impressionar, ele observa. Enquanto os outros falam demais, ele escolhe o silêncio. Essa postura cria uma tensão invisível, uma curiosidade que cresce a cada gesto. Ele não precisa provar nada, porque a própria serenidade dele é prova suficiente. E quando uma mulher percebe que ele não se perde, mesmo quando ela tenta desestabilizá-lo, o jogo muda completamente. A psicologia moderna explica que o poder emocional está na capacidade de manter coerência entre o que se sente e o que se faz. O homem comum sente raiva e reage. O homem soberano sente raiva e decide o que fazer com ela. Ele sente desejo, mas não se torna refém dele. Ele sente atração, mas não confunde desejo com necessidade. E é justamente esse controle que o faz raro. No mundo atual, onde a maioria age movida pela carência, o homem que age por propósito se destaca como uma exceção. E a mulher percebe, ela sempre percebe. Esse tipo de homem não se envolve em jogos emocionais. Ele entende o poder da presença. Quando está com uma mulher, ele não precisa convencê-la de nada, porque a energia dele fala por si. Ele transmite a sensação de estabilidade, uma base emocional tão firme que ela sente vontade de se aproximar. E quando ela se aproxima, sente o que nenhuma fantasia moderna é capaz de reproduzir. Segurança com intensidade. É uma combinação quase impossível de encontrar, e por isso, tão irresistível. O homem emocionalmente soberano não busca mulheres para preencher vazios. Ele compartilha a vida porque tem abundância interna. Ele não pede amor, ele inspira amor. Ele não exige respeito, ele emana respeito. E esse tipo de energia tem um efeito psicológico profundo sobre o feminino. Segundo David Deida, no livro The Way of the Superior Man, a mulher é naturalmente atraída pelo homem que vive guiado por um propósito maior do que o prazer. É isso que a faz sentir que está diante de um homem de verdade, aquele que é capaz de amar sem perder o foco e de cuidar sem perder o eixo. Mas é importante entender, ser soberano não é ser distante, é ser centrado. O homem emocionalmente soberano sente tudo, mas não é dominado por nada. Ele consegue demonstrar afeto sem se tornar frágil e impor limites sem precisar gritar. Ele é aquele que você sente que pode confiar, mesmo sem entender exatamente por quê. E essa confiança é o que desperta nas mulheres o desejo mais profundo, o desejo de estar perto, de ser escolhida, de fazer parte da vida de um homem que não precisa de ninguém, mas ainda assim escolhe alguém. No fim das contas, o homem que domina o próprio mundo interior se torna o espelho de tudo que uma mulher inconscientemente busca. Ele é o porto seguro e o fogo ao mesmo tempo, o mistério e a clareza, o perigo e a paz. E quando um homem atinge esse nível de consciência, ele não precisa mais correr atrás do amor. É o amor que começa a procurá-lo. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like e se inscreve para continuar evoluindo com a gente. Comenta o que mais te marcou. E se quiser fazer parte da nossa missão, torna-te membro. Teu nome vai aparecer nas telas finais como parte dessa irmandade que acredita em força, propósito e consciência.